Pois muito bem, vamos continuar então a nossa caminhada sobre o creio, né? E nós chegamos agora, depois de traçarmos, né, todo esse histórico sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e consequentemente junto disso a história da salvação, né? Porque talvez, né, não sei se vocês perceberam com o andamento de todos esses encontros que nós fizemos, mas eu não tenho, e até por ser um leigo, mas acho que mesmo que fosse um padre, não mudaria o modo de fazer esse tipo de leitura, porque existe um problema muito sério hoje em dia na nossa teologia de querer fazer uma separação dos livros, né? Então, quando, por exemplo, o que eu fiz, trazendo a vocês o que eu chamo de drama bíblico, pegando Gênesis e Apocalipse, pegando Marcos, pegando Lucas, pegando João e fazendo toda esta análise destas escrituras. Pode vir, não tem câmera aqui, eu estou dando aula. Pode vir. Não, eu estou sem câmera. Então, nós começamos a fazer ligações, porque a leitura que nós fazemos, é lógico que ela se preocupa, e a gente explicou quando falou de Sagrada Escritura, é lógico que ela se preocupa com o contexto histórico, obviamente. É lógico que ela está preocupada com a forma literária de cada época e de cada autor. Mas isso não é o mais importante para nós. Nós não somos teólogos. E essa é a dificuldade dos exegetas atualmente, o pessoal de Bíblia. Porque eles ficam mais preocupados com o contexto e eles começam a picotar a Bíblia e picotar o próprio Evangelho. Né? O cara está lendo lá o Evangelho de Marcos. Se você faz uma ligação com o Evangelho de Lucas, com o Evangelho de João, ele fala que não pode, porque tem um contexto, porque tem isso, porque tem aquilo, porque o cara escreveu para não sei quem, para não... E deixa cortada o nosso... Não é esse o nosso interesse, né? E não deveria ser o do teólogo também. Eu já tinha ouvido de um teólogo, esse aí mais espiritualizado, vamos dizer assim, né? Ele dizendo que teologia sem Espírito Santo não é nada. E não é mesmo. E se você começa a querer tornar a leitura bíblica simplesmente uma análise hermenêutica, quer dizer, o contexto da época, o que pensou e o que não pensou, porque o povo era assim, o povo era assado, e você só fica nisso, você perde. Porque a Bíblia ela tem que ser lida no todo e não só no separado. É lógico que a gente lê aos pouquinhos, aquilo tem um significado próprio, cada passagem tem realmente o seu contexto, mas você está contando toda uma história de um Deus que ama seu povo, vem de encontro a ele, este povo responde e então profetiza, e aí eles profetizam a vinda do Messias, o Messias vem a nós, e depois aqueles que seguiram o Messias, que se dá inteiramente na cruz, dão continuidade. Então isso tem um contexto todo. Não pode ser lido simplesmente. Então, para nós, às vezes, o contexto histórico ele serve para nós como um auxílio, às vezes, para ajudar na nossa espiritualidade. Mas veja, eu expliquei na semana retrasada, né, se não tivemos semana passada, sobre o Espírito Santo, e eu mencionei que o objetivo de Lucas é mostrar que nós somos o novo povo de Deus. Então ele está fazendo uma ligação com o Antigo Testamento. Ele está falando, olha, aquele povo do deserto somos nós agora. Então como é que você vai ler Êxodo a partir de agora?
Você vai ler Êxodo a partir de agora olhando a sua vida. Você pertencente ao povo de Deus. O deserto é a sua vida. É isso que a gente precisa começar a dar esse contexto espiritual. E a nossa caminhada, porque a gente é reclamão também, a gente saiu do pecado, aí a gente começa aquela caminhada, tudo é lindo, ó, vimos o milagre aconteceu, o mar se abriu para nós, ó, Deus se manifestou, olha a nuvem poderosa. Daqui a pouco a gente está reclamando, porque está faltando alguma coisa. É o reflexo da nossa vida. Aquilo ali é o reflexo da vida espiritual, gente. Agora, se a gente só faz... Não, vamos ler aqui no contexto para ver. Ah, não, isto não aconteceu. Na verdade, o milagre... O que me interessa? Aí começa a dizer que o povo daquela época tinha uma mentalidade meio mágica, porque era isso, era aquilo. Ah, pelo amor de Deus, a gente vai só perder tempo e não vai encontrar o Senhor aí, meu. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é que você, católico, se torne ainda mais católica. Cada vez mais. E após nós vermos que Jesus deu a vida para nós, na cruz eu fiz aquele paralelo. Primeiro paralelo que eu fiz: a cruz de Cristo, a árvore do conhecimento do bem e do mal. De um lado está lá o fruto do pecado, do outro lado está o bendito fruto do vosso ventre, Jesus, que é esse o fruto ao qual nós devemos comer, que ele mesmo diz que tem que comer de sua carne e beber do seu sangue, João 6, que nós lemos também. Depois fizemos, né, na semana passada também, fizemos a análise de que quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, e junto estava Nossa Senhora, veio sobre eles como línguas de fogo, e o efeito foi que toda a humanidade começou a entender esta língua, esta linguagem, esta palavra que veio a eles e que agora esta verdade está sendo, ou seja, é uma linguagem do amor que agora é universal. Agora é passada para todos, todo mundo vai entender. Isso é a antítese de Babel. Você tinha Babel, a desunião dos homens. Os homens primeiramente se reuniram. Opa, vamos colocar aqui. Primeiramente os homens se reuniram para formar uma torre ao qual chegaria até os céus para, né, mostrar que era maior que Deus. As línguas naturalmente se desfizeram, né? Cada um começa a falar sua língua própria e eles entram em conflito. Nós poderíamos dizer que talvez eles nem criaram, né? Lá na palavra fala de que cada um começa a ter uma língua diferente do outro, mas mais do que isso, a humanidade, e veja, os nossos projetos humanos, às vezes eles são muito bons, as ideias são muito boas, mas elas sempre causam algum ruído. Eu não sei se você já percebeu, às vezes você tem uma ideia boa. Quando você apresenta, você fala, nossa, mas está muito bom o negócio. Mas sempre tem alguém que confunde, que não entende, ou que não vai com a sua cara. Isso é fruto dessa questão, dessa nossa desordem, dessa nossa desarmonia que nós temos por conta do pecado original. Então, toda a realidade está atingida por causa do pecado original. Por isso, nós estamos também sempre pedindo perdão a Deus. É por isso que nos é necessário que retornemos sempre ao confessionário. Porque por mais bonzinho que eu ou você possa ser, nós sempre estamos desordenados, por mais ordenados que consigamos nos colocar. Por isso que a gente se confessa. Então não é se confessar simplesmente para falar, olha, estou limpinho, bonitinho. Não. É porque a gente sabe que a gente continua com aquela desordem, então imediatamente, num ato de gratidão, a gente continua. Perdão, Senhor. Tem de piedade de todos nós. Por isso que a gente reza o terço da misericórdia. Entendeu? Nesse sentido.
E uma outra, que aí a gente já entra no que se trata do tema de hoje, é a outra prefiguração é a Arca de Noé. Deus vê o pecado da humanidade e diz lá na própria palavra, né, que Deus se arrepende de ter feito a humanidade. Vou acabar com todo esse negócio aí. Vou acabar. Mas ele vê que tem gente justa ainda. E aí ele chama Noé para esse novo povo. Então fala, ó, constrói uma arca, separa os animais, deixa tudo e entra para dentro. Chama as pessoas, quem quiser vem, quem não quiser, azar. E aí o que acontece? De repente nós temos um grande dilúvio que toma conta de toda a terra, né? Curiosidade, vocês sabiam que este dilúvio da Arca de Noé é mencionado também em outras culturas e outras religiões? Então, o dilúvio aconteceu. Olha, historicamente esse dilúvio aconteceu, porque ele está narrado por outras pessoas. Para vocês terem uma ideia, ele está narrado, né, isso eu estava lendo não faz muito tempo, eu estava lendo um diálogo socrático e lá ele menciona o raio do dilúvio. Eu falei, eita nós, olha aqui, ó. Mas lógico que lá ele não dá o fundamento bíblico, né, porque é uma outra cultura. Mas todos os povos antigos mencionam o tal do dilúvio. O dilúvio aconteceu. E a Arca de Noé é a prefiguração da igreja. Por quê? Porque exatamente isso. O batismo é o sinal do dilúvio, ao qual o pecado é mergulhado e morre, e surge uma pessoa nova. É isso que é o significado, né, do batismo. Então, a igreja está prefigurada exatamente na Arca de Noé, né, porque é só dentro da arca que é possível se salvar. Calma, nós vamos chegar lá no tema vida eterna e eu falo como é que quem não é católico se salva. É possível? É possível. É fácil? Não, mas nem para nós católicos é fácil, vocês vão ver. Né? Mas nós estamos aonde os meios eficazes pelo qual Jesus, através de sua cruz, que nos salvou e confirmou na ressurreição, deixou na igreja esses meios eficazes para a salvação. Então é por isto. Não é por causa de nós. Porque apesar de nós, a salvação só é possível na Igreja Católica. Porque não existe outro Deus. Só existe o único Deus, que é 3 em 1. Não são 3 deuses, é um só Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E se você estiver com a sua Bíblia aí, eu peço para que você pegue Mateus capítulo 16, versículo 13. Vou repetir. Mateus 16, versículo 13. Ao qual, né, se a sua Bíblia for igual à minha, for a BAN, Bíblia Ave Maria, tá lá, Pedro exprime sua fé em Jesus, primeiro anúncio da paixão. Né? Mateus 16, versículo 13. Onde diz o seguinte: chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o filho do homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse:
Feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E a gente fica aí, né? Pois muito bem. Jesus quer saber o que as pessoas falam dele. Há muitos anos atrás, já tem quase 2 décadas, eu fiz uma pesquisinha assim, quase isso, perguntando para pessoas diversas, que eu não perguntei nem a religião, quem era Jesus para elas. E a resposta é exatamente isso aqui, viu? É assim, ele é uma pessoa legal, e coisas assim. Eu vi esse tipo de resposta. É alguém que pode se contar. E poucas pessoas respondiam Deus. Ele é Deus conosco. Eu não tive, acho que nenhuma resposta assim. Então, vê-se, e talvez eu acho que alguns lá eram católicos, né? Não sei como o pessoal costuma dizer de BGE, mas nenhum declarava que Jesus era Deus. Na cabeça das pessoas, é um grande profeta. Quase igual a um muçulmano, né? O muçulmano acha, não sei se vocês sabem disso, os muçulmanos veem Jesus como um profeta, assim como Abraão, assim como Moisés, assim como Elias, né? Eles consideram. E eles veem Jesus como um grande profeta. Inclusive, um grande profeta, até porque eles também veem a mãe de Jesus como uma grande mulher. Por quê? Porque Maomé, segundo a tradição islâmica, teria tido também a aparição do anjo Gabriel para uma missão. Então, por isso, a consideração a Maria é grande. Eles têm quase uma devoção. Não dá para chamar assim, mas existe um grande respeito por parte deles à mãe de Jesus. Mas eles não veem Jesus como Deus. Eles veem Jesus quase como, quando eu falei de Jesus, sobre os arianos, né? Sobre Ário, que dizia que Jesus não era Deus, era a primeira criatura. Era importantíssimo, mas não era Deus. Deus era um só e tudo mais. Há quem diga, eu não tenho essa confirmação, de que Maomé era ariano. Então ele teria sido meio que católico, mais jovem, alguma coisa assim. Mas eu não tenho essa confirmação, então fica só como boato, tá bom? Então não considerem, né, essa parte, porque eu não tenho confirmação disso, então não dá para bater o martelo. E as pessoas no dia a dia têm esse tipo de postura. Quando Pedro vai lá e declara que ele é filho do Deus vivo, quer dizer, Deus conosco, e ele é filho por natureza divina, enquanto nós somos filhos adotivos, na graça de Jesus, né? Na graça dele, mediante os meios eficazes, quer dizer, mediante o batismo. Então nós podemos dizer Abba Pai por conta dessa ação do sacramental na qual o Espírito Santo nos imprime caráter, que nós podemos dizer que somos filhos de Deus também. E aí Jesus vai fazer, né? Ele já tinha escalado os 12 no capítulo 10, os 12 no capítulo 10, e agora ele está dando uma missão diferente para Pedro. Por isso que vocês veem na imagem de São Pedro ele com 2 chaves. Uma para abrir e outra para fechar. O que vai ser isto? Vai ser guardar esta verdade de Jesus. Vai ser determinar e dizer o que é e o que não é. E que
Ele diz aqui: sobre esta pedra, pedra de Pedro, coluna, edificarei a minha igreja. Isso é um pronome possessivo, minha gente. Como é que não fundou igreja? Como é que Jesus não fundou a igreja? Fundou sim. É que o nosso problema, por causa da nossa época, onde nós temos mais de 44 mil denominações diferentes no mundo, isso só cristãs, tá? Eu não estou falando dos não cristãos, que aí o negócio vai longe. 44 mil denominações, ou mais. Nos parece estranho. Então, há um olhar natural das pessoas de olhar para a igreja como um CNPJ, como mais um que apresenta uma possibilidade de felicidade, como mais um lugar onde se encontrar, onde você chegar e dizer assim: tenho aqui a minha pertença, né? Para que você tenha um sentido de pertença, para que você tenha agora um propósito. Mas não é isso só. Isso está ali, a partir do propósito, da pertença. Mas não é só isso. Por quê? Porque ali está a causa final da nossa vida. Está o objetivo que todo mundo procura em tantas coisas, está ali. E o próprio São Paulo vai dizer que Jesus é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, e nós somos os seus membros. Veja, quando nós falamos da ascensão, nós lemos Lucas capítulo 1. E ali logo depois que Jesus sobe aos céus, ocorre um sorteio, que havia José e Matias. E eles decidem fazer um sorteio. Haviam outros também, mas aqueles dois eram os principais, eram os favoritos. Fizeram um sorteio entre os dois para saber quem seria o novo apóstolo. Se não há uma igreja, para que chama mais um? Fica com os 11. Ou, na verdade, desfaz e chama todo mundo e cada um faz de um jeito. Mas não. Eles chamam um 12º. Logo depois, eles percebem que o trabalho está ficando muito pesado e eles começam a chamar pessoas para fazer algumas obras necessárias que não daria para eles, como apóstolos, fazerem. E aí surgem os diáconos. Além dos diáconos, depois você começa a ver a palavra presbíteros. E homens e mulheres, que até o próprio Paulo fala, recebe da imposição das mãos a autoridade para celebrar. Peraí, o que está acontecendo? Estes homens estão fazendo o quê? Estes homens estão celebrando um negócio chamado fração do pão, que eu também mencionei em aulas anteriores, repito aqui também. Né? Essa fração do pão, o que era? Ela tinha uma entrada, ela tinha louvor, né? Louvor no sentido dos salmos, ela tinha a leitura da palavra, no caso era só o Antigo Testamento, ela havia uma meditação feita por quem estava celebrando, depois as pessoas faziam oferta, depois havia um momento onde aquele que estava celebrando repetia as palavras de Jesus. E aí estava com o quê? O que estava junto das palavras de Jesus? Pão e vinho. Ora, rezava-se o Pai Nosso e depois todo mundo recebia o pão e ia embora. Alguma coisa parecida você participa todo domingo? Pois é. Era isso. Né? É claro que com o tempo as coisas foram se desenvolvendo. É claro que com o tempo foi ganhando um negócio chamado cântico. Né? E veja, demorou para se cantar, tá? A igreja demorou para começar a cantar. Isso é normal tanto para a igreja quanto para outros, né? O pessoal, né? Eu peço desculpa, né, por mencionar mais uma vez, né, algumas coisas, mas é fonte de estudo, né? Não sei se vocês sabem, eu estudo filosofia, estou fazendo pós-graduação agora, e eu tinha lido os diálogos socráticos, e Sócrates
Sócrates, né, nas palavras de Sócrates, mas escrito por Platão, menciona uma certa preocupação com a música, né? Não para entrar nessa seara, iríamos muito longe disso, mas ele aponta uma preocupação, na verdade, com toda a arte. E a igreja também tinha uma certa preocupação, até que depois vai vir o gregoriano e a coisa meio que se ajusta, né? Por quê? Porque havia muita preocupação, e sempre houve essa preocupação, da questão da mistura dos sentimentos nos sons. Não sei se vocês sabem, cada som musical pode gerar questões psicológicas, né? Bom, todo mundo deve ter sua trilha sonora da vida aí. Então, eu não sei se vocês sabem, algumas músicas provocam em nós algumas sensações. Então, é nesse sentido de preocupação de o que vamos colocar, como é que nós vamos cantar. Mas espera aí, nós não vamos acabar causando uma outra reação na Assembleia ao invés de... Então, por muito tempo as coisas foram rezadas. Depois surge o gregoriano, aí surge o órgão, que até hoje, viu? O instrumento litúrgico, o único instrumento litúrgico é o órgão de tubo. O canto gregoriano é o litúrgico, o restante é permitido. Então, todos os instrumentos que a gente usa hoje com a música popular e até mesmo com o vernáculo, a língua portuguesa no nosso caso, elas são liberações, né? Permissões, vamos dizer assim. Mas a língua oficial da igreja hoje é o latim. Saibam que até mais ou menos próximo do século III era o grego. E foi uma briga também para mudar de grego para o latim, porque as pessoas já não estavam mais sabendo grego. As pessoas já falavam, era a língua comum, geral, por causa do Império Romano, era o latim. Então, grego tá difícil, vamos passar para uma língua mais fácil aqui para todo mundo entender. E o latim se tornou a língua oficial da igreja. Então, só para dar um geral aí. Então, Jesus declarou que criou uma igreja a partir de Pedro. E a partir destes homens surge um negócio chamado hierarquia. E a partir dessa hierarquia começa a surgir um negócio de comunidades. Começam a ter celebrações. O povo começa a fazer doação. Começa a ir para tudo quanto é lugar. Como é que isso aí não... o nome disso aí é igreja, né? E ninguém nega, chama de igreja primitiva. Aí vem com o papo. Não, porque quem criou a igreja católica foi Constantino, lá em 320, que ele pegou e determinou que era a igreja oficial. Errado. Quem determinou a igreja oficial foi o imperador Teodósio, já no final do século IV. Constantino apenas tornou permitida a religião católica. Por quê? Porque a mãe dele se converteu e ele, no meio da guerra, teve um sonho, teve uma visão, ele não sabe dizer exatamente, ele viu uma cruz de fogo no céu e entendeu que ele teria a vitória, e quando ele viu a cruz, ele falou, é o Deus da minha mãe. Eu vou... E então, ele vence a guerra e depois torna a igreja religião permitida pelo Estado. Ok, Teodósio, o imperador Teodósio. Só que o que aconteceu depois? Depois veio o Juliano, o apóstata, e provocou uma baita perseguição à igreja novamente. Começa cristão morrer tudo de novo. Só que Juliano, o apóstata, em meio à sua perseguição, mesmo após a liberação da igreja oficial, ele quis cortar tudo. O que é que aconteceu? Ele morreu na guerra e ainda disse, tu venceste, ó Galileu, né? Declarando sua derrota. Então, vem esses boatos, né? Mas poucas pessoas falam que Santo Inácio de Antioquia, no ano 107, ele vai lá e diz, mencionando, mandando uma carta para o povo de Esmirna. Ele diz o seguinte, aonde está o bispo
aí está a Igreja Católica. Inácio de Antioquia conheceu João Evangelista, foi discípulo de João. Inácio de Antioquia, quando escreve isso, o contexto, ele está explicando como é que as pessoas deveriam se comportar na igreja e que deveriam apoiar o seu bispo. E compreender que se o bispo está dando uma ordem, é porque é a própria igreja como um todo. E o que quer dizer católica? Eu não sei se vocês sabem o que quer dizer católica, mas vou dizer agora. Católico quer dizer universal. Aí você pensa, mas espera aí, tem uma universal, mas não é a nossa. Pois é, será que dá para processar por plágio? Não sei. Mas o que quer dizer no nosso caso? Quer dizer que ela contém aquele domínio ao qual Jesus contém. Quer dizer, todo tempo e espaço. É o todo. É para todo mundo. Então, a igreja é católica por isto. Por isso ela é a igreja católica. Porque ela contém todo o universo, para todo o universo, para todas as coisas. Por quê? Porque ela é o corpo de Cristo. Como é que isso acontece, gente? Acontece que ela não está só na ideia material. É lógico, é óbvio não, né? Mas assim, quando nós rezamos o creio, e a gente fala creio na igreja católica, nós estamos falando da igreja aqui onde nós estamos. Porque é aqui onde a verdade precisa ser proclamada. Aqui é onde a verdade precisa ser anunciada. Aqui é onde Jesus deu a missão: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Né? Então essa verdade precisa ser ensinada. O ensino precisa ocorrer. Hoje, graças a Deus, algumas pessoas estão reestudando ou renovando essa interpretação e compreendendo que a educação é missão da igreja. Por isso está voltando a surgir escolas católicas por aí. Não é por acaso, é gente pensando nisso. Não é, não, precisamos ter igreja confessional. Não, senhor, obrigação da igreja. Isso já era, né, não é tão longo assim o que eu vou falar, mas quem pega as cartas do Papa Pio XI, lá na década de 20, de 30, eu acho que é mais ou menos por ali, década de 30, se eu não me engano, um pouquinho antes da guerra, vê a discussão sobre essa questão das escolas e da educação e da obrigação e da obrigatoriedade da educação. E aí a grande discussão de Pio XI, uma discussão ferrenha, é lógico que um não falava o nome do outro, mas ficava sempre nas entrelinhas, a discussão de Papa Pio XI contra Benito Mussolini. O Papa Pio XI defendendo que as escolas têm que ter a sua autonomia, têm de montar o seu currículo, e todos têm de respeitar as escolhas das escolas, porque elas estão muito atreladas ao desejo dos pais. Então elas precisam ter, de certo modo, falando da escola, a sua individualidade para montar o seu currículo. Os professores terem a sua liberdade de cátedra e explicarem exatamente de acordo com aquilo que os pais veem como necessidade. Qual era o desejo de Benito Mussolini? Todo mundo sabe que Benito Mussolini é um fascista, né? Então talvez vocês vão achar estranho o que eu vou dizer, mas ele dizia assim, que a escola tem que pertencer ao Estado. Aliás, o princípio básico do fascismo é tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. O Estado controlar tudo, controlar a sua vida inteira, controlar todas as coisas. E dizia que não, tem que ter um currículo único.
Como é que é aqui no Brasil? Tem que ter um currículo único, nacional. Todo mundo tem que seguir a mesma cartilha. Nós não podemos permitir esses negócios de escola confessional. E ficava essa briga aí. Imagina, eu nem sei se essa discussão ocorreu. Imagina se alguém dissesse pro Mussolini: olha, não, eu sou um pai de família e eu mesmo vou ensinar meu filho aqui, depois ele faz. Igual tem um país aí chamado Brasil que também o pessoal não gosta muito de homeschooling, né? Porque, ai, nossa. E aí as crianças que faz homeschooling é melhor que as crianças da escola. E não adianta reclamar. Ai, mas não tem a sociabilização. Vocês acham que essa molecada não brinca na rua? Lógico que brinca, mas estuda com os pais têm condição. Eu acho que eu não teria condição de fazer isso pro filho. Ainda que, né, quando, né, com a ex-mulher, cuidei do menino, uma vez eu fiquei até quase 2 horas da manhã, porque ele precisava entender matemática e ficamos lá. Treinando, ele treinando e eu, não, aqui ó, isso aqui é assim, explicando a regra até finalizar o trabalho lá, que era um trabalho gigantesco de matemática. Então, os pais participam de certo modo. Mas essa é a grande diferença. Foi a grande diferença, a grande briga da igreja. E depois de um tempo parece que a igreja meio que deixou, né? Porque o pessoal, baseado não a partir só da ideia do Mussolini, mas a coisa tinha vindo antes do que a gente chama de escola prussiana, né? Prússia é uma mistura de Rússia com Alemanha, com vários países ali, Áustria, que era um grupo, né? Os países começam a ter nomes mais para frente. Aí a tal da escola prussiana já era o modelo de escola que a gente tem hoje. Essa escola estadual, todo mundo sentado na cadeirinha. Aquilo era para formar, na verdade, pessoas para o serviço militar, né? Mas todos os países do mundo perceberam que aquilo era uma boa, né? E assim vai as ideias da escola. Então, eu adiantei aqui só para ir mostrando coisas e elementos da igreja, né? Eu disse que não teria pressa no que eu ia falar da igreja, mas que ia entrar agora na questão também espiritual, né? A igreja tem esta missão de evangelizar a terra, de ensinar, de conduzir o povo. Por quê? Ora, porque ela trabalha não para esta terra, ela trabalha para a salvação das almas. Então a igreja começa aqui, no que nós chamamos de igreja militante. Mas ela não para aqui. Já existem aqueles que estão salvos. Aquelas pessoas que se salvaram. E estão em duas condições. Quem se salvou pode ter se salvado, mas ainda estar em pecado. Ou quem se salvou pode ter se santificado de tal maneira que não precisa mais, né, passar por nenhum tipo de purificação. Por que precisa passar por um tipo de purificação? Porque, segundo Jesus nos diz em Mateus capítulo 5, somente os puros verão a Deus. Então é necessário que a pessoa se purifique de tal maneira que ela esteja santificada, configurada, tomada pelo Espírito Santo. Você consegue olhar sem um bom óculos escuro, sem uma proteção boa, para o sol diretamente? Não. A gente não consegue, a gente tem dificuldade. Se tivéssemos numa grande lareira, não é lareira, mas essas caldeiras bem grandonas que vem lá, todo aquele negócio, para aquele fogo tremendo, um local quentíssimo, você já não suporta ficar se você não tiver com uma roupa ideal, porque teu corpo começa a sentir um calor extremo, né? Haja pessoas que já estiveram em incêndios, né? Menciona a questão do calor extremamente forte, né? De como o corpo reage mal. E diante de Deus não pode haver o pecado. O mal não consegue estar à frente, né? Estar próximo. Porque, primeiro, o mal é uma
ausência. Né? É lógico que em nós o vício ele não é só uma ausência, ele é um hábito ruim. Mas isso a gente deixa para depois. Mas o mal em si, ele não é um substantivo, ele não é um ser. Ele é uma falta. E ele sendo uma falta, não existe falta, não existe ausência. Deus é a suprema presença. Ele é o ser. A gente é serzinho nele. A gente só é alguma coisa porque ele é verdadeiramente. Então, diante de Deus, não existe ausência, não existe mal, não tem como o mal sobreviver. Por isso que, ao morrer, e nós falamos no juízo final, ou você se salva ou você se dana. Você se perde e vai para o inferno. O inferno, por mais que o inferno não faz parte do que eu vou falar da igreja, tá? Mas o inferno é para quem se perdeu. Então está completamente ausente fora da igreja. Quem foi para o inferno não é igreja mesmo. Nós aqui nesta terra, nós somos igreja. Mas nós vamos deixando de ser igreja conforme o pecado habita em nós. Então, aquele papo que às vezes as pessoas falam, nós somos igreja, então nós sabemos. Não, não é bem assim. Você é igreja, mas você vai deixando de ser igreja conforme o pecado vai te afastando. Porque ser igreja propriamente, no poder da palavra, é estar totalmente em Deus. Isso é ser igreja. Não é só estar participando da pastoral, estar ali ativo, tá? Beleza, mas se a gente é um hipócrita, um falso, um sem vergonha, nós não estamos sendo igreja. Ser igreja realmente é cumprir aquilo que é o desejo e a vontade de Deus. É fazer, né, Jesus brilhar em nós e nos irmãos. Verdadeiramente. Então, lógico que a pessoa é batizada, sim, é um católico, sim, mas ele está deixando de ser igreja. Por quê? Porque ele não está vivendo de acordo com aquilo que ele é chamado a viver. Então ele vai deixando de ser igreja. Ele está excêntrico, ele está fora do cêntrico, fora do centro. Não é o que a gente fala quando a pessoa quer ser muito ela, o cara é excêntrico. É nesse sentido mesmo. O cara está se achando aí, tá? Né? Porque ele está afastado, a pessoa está afastada da igreja. Mesmo estando lá, pode estar lá ativo, está do lado do padre. O padre pode gostar, que essa pessoa é tão legal, a pessoa pode ser legal, mas está no pecado. Então está se afastando, está com a ausência divina dentro de si. Por isso que eu falava da alma estar numa inimizade com Deus. Exatamente por isso. E, então, aqueles que se perdem e vão para o inferno, mais do que aqueles desenhos, como por exemplo, não sei se vocês vão lembrar, né? Aí depende da idade da pessoa. Quem assistiu Tom e Jerry deve ter visto um episódio muito legal, na qual o Tom precisa se reconciliar com o Jerry, porque ele morreu. Então ele precisa fazer a reconciliação para ele poder morrer para o céu. E aí fica toda hora o diabão chamando ele, né? Aí quando ele não consegue se reconciliar, e cai no inferno, e aí ele cai num caldeirão, né, pegando fogo, e todo aquele negócio terrível, e aquele grito, né? E aí a música bem pesada, né? Quando põe todo aquele desenho. Mas não é só aquilo. Aquilo ali não é nada perto do que realmente é o inferno, porque o inferno é a ausência total de Deus. E não tem nada pior do que isso. Os corpos dilacerados, o grito das pessoas, o tridente, o chifre, isso aí não é nada. Né? Nem sei se é assim exatamente. Assim como as pessoas colocam, é porque, como eu tinha falado, é coisa muito quente, né? Quem já se queimou, não sei, sente muita dor. É uma dor tremenda. Então, pensar nisso, pensar naquele rosto feio e tudo mais, né? A ausência de beleza. Veja como há uma ausência de beleza. Quem já viu alguns quadros que o pessoal faz também do inferno, há uma ausência de beleza, há uma tristeza, há dor, sofrimento. Por quê? Porque não tem mais fé. Até aquele que nessa terra diz não crer em Deus, nele ainda habita uma semente de esperança.
nele ainda habita alguma coisa ali. Porque habita dentro dele uma coisa chamada lei natural. Né? Dentro dele está ali. Né? Então, quando às vezes eu escuto algumas pessoas, às vezes, de modo inocente, falam para mim assim: ah, mas aquela pessoa não crê em Deus, mas ele é tão bom. Ué, mas ele pode ser bom, pô. Ele pode ter moral, ética, tudo correto. Primeiro pela cultura, que tem muito ainda, muito e pouco ao mesmo tempo, né? Às vezes tem muito, às vezes tem pouco. Mas tem coisas daquilo que o cristianismo ainda traz consigo. E outra, que naturalmente dentro dele existe um negócio chamado lei natural, que é uma verdade do ser, que ele percebe algumas coisas que para ele são necessárias e sem isso ele não vive. Então tá lá. E aí, aquele que morre e se salva, se ainda existe essa ausência, se ainda existe esse pecado dentro, pecado não grave, mas ainda existe pecado dentro dele, ele precisa purificar-se. E por isso ele vai para o purgatório. E nós chamamos o purgatório de igreja padecente, ao qual nós nos comunicamos com eles, porque nós rezamos por essas almas. Nós pedimos nas missas para que eles possam sufragar o seu pecado e possam ver Deus face a face, sendo este o maior dom de todos, que é a visão beatífica. E aqueles que estão no céu já triunfam com Deus, essa vitória sobre a morte, apesar de ainda não terem ressuscitado, que a ressurreição só virá no juízo final. Mas eles já gozam dessa visão beatífica, já estão junto dos anjos e conforme Apocalipse capítulo 6 e capítulo 7 estão lá rezando por nós aqui na terra, que é o que nós chamamos de igreja triunfante. E há esta comunicação ao qual nós pedimos àqueles que estão no céu, ao qual Jesus, como único mediador, reúne estes homens e mulheres que lá estão para que eles rezem também por nós. É o que nós chamamos de intercessão. Então existe o único mediador, permite que esta mediação aconteça através daqueles que já se salvaram, que a gente chama de intercessão. Como uma grande família. Então não se trata de um CNPJ, se trata de uma família espiritual, ao qual Deus é o Pai de todos. E todos convivem. E nós também nesta terra aqui, nesta comunhão dos santos, nós partilhamos, assim como agora está vendo o ensino, na hora que nós recebemos os sacramentos, na hora que nós rezamos uns pelos outros, na hora que nós rezamos pela necessidade do outro, na hora que nós fazemos a caridade, nós agimos neste diálogo espiritual ao qual o Espírito Santo vai guiando e orientando a igreja militante para que os seus fiéis possam se salvar. É o que nós chamamos de comunhão dos santos. Os irmãozinhos da catequese de adultos chegam para mim e falam assim: pô, estamos aqui, 5 semanas que a gente vem, né? A pessoa falou, né? 5 semanas que eu vou na missa, você fala alguma coisa aqui, o padre fala a mesma coisa lá. O padre repete a mesma coisa que você falou aqui. Às vezes o tema nem tem a ver e o padre está repetindo a mesma coisa lá, porque ele acaba entrando no mesmo assunto que você estava falando aqui. Eu falei, o nome disso é comunhão dos santos. Deus está mostrando para vocês a prova. Eu falei, graças a Deus, então eu não estou errado, né? Porque se eu estou falando aqui, vocês estão ouvindo o padre falar lá, então nós estamos juntos. Esta unidade é só Deus que faz. Essa junção que Deus está fazendo em nós. Então, há este diálogo. Nós rezamos por aqueles que estão no purgatório, para que eles possam se salvar. Quando eles se salvam, eles também começam a rezar por nós. Então, por isso, é necessário, é importantíssimo que nós rezemos pelos nossos mortos. Né? Quer fazer depois o desenho da pessoa com a asinha auréola? Faça, mas antes reze por ele. E antes mesmo de rezar por ele, antes mesmo dessa pessoa ir embora, a pessoa está doente, tá lá, você sabe que há um risco, você não sabe se vai, mas há um risco, tem alguma coisa, chama o padre, pelo amor de Deus. Nós precisamos chamar o padre para que ele dê a unção dos enfermos, atenda a confissão e dê a comunhão.
Isso é o mais necessário. Isso é o mais importante. E a gente hoje perdeu isso. Essa cultura nós perdemos. Este temor. A gente quer que a pessoa se salve. E vou dizer para vocês, né? Novamente tendo que recorrer aos filósofos. Eu não sei se vocês conhecem. Tem um filósofo chamado Nicolau Maquiavel. Gente, daqui a pouco provavelmente vai cair, mas eu mando o link para vocês. Só para a gente finalizar. Não vou tomar muito tempo. Vou finalizar e aí a gente continua na outra semana. Mas eu preciso terminar essa parte aqui e completar a explicação. Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar de um cara chamado Nicolau Maquiavel. Maquiavel é muito famoso por conta de um livro chamado O Príncipe. O Príncipe é considerado um livro de política, ao qual, diferente de autores anteriores a Nicolau Maquiavel, que escreveram explicando formas de governo, mas dando aquilo que como deveria ser e como deveria agir e tudo mais, explicando de modo mais teórico, mas entendendo também as contradições e os problemas dos governos. Afinal de contas, eles também, alguns até participaram de alguns governos, ouviram governantes, ou até ensinaram, no caso de Aristóteles, que ensinou filosofia para Alexandre o Grande, né? Ou o Platão, que também tinha parente que era ditador, um negócio tirano, era tirano, então um negócio tenso. Mas Maquiavel é considerado o filósofo prático da política, porque ele começou a escrever, baseado numa família italiana chamada Médici. Ele começou a descrever como é que um príncipe deveria agir nas negociações, como ele deveria agir com seu povo, como ele deveria agir nos mais diversos meios, como ele deveria agir em situações de guerra, e começou a escrever isso. O mais engraçado, Maquiavel nunca foi um governante, nunca foi um político. Por exemplo, diferente de Sun Tzu, que escreveu A Arte da Guerra, e esse tinha mais proximidade com o reino, com qualquer coisa, ele não, ele conhecia, ele era fã e tal, mas ele era um funcionário público, né, que depois perde o emprego, não sabe mais o que fazer da vida, aí alguém vai lá, põe ele de volta, tal. Ele era mais um falido na vida do que propriamente alguém que, uau, né? E então ele escreveu este livro, e neste livro ele não chega a negar a igreja, mas ele toma uma posição de dizer assim, olha, se for necessário, né, e ele dá a prevalência do poder maior para o Estado, não para a igreja, que era uma das discussões da época. Então, o que acontece com Maquiavel é que ele determina que o poder maior é do Estado. Depois vão ter outros autores também que vão falar disso e tudo mais, mas ali essa discussão já era anterior, é final da Idade Média, antes de entrar no período moderno, já tinha essa discussão. A quem prevalece o poder? O poder da igreja, o poder do Estado? É o imperador que manda ou é o papa que manda? Então essa discussão já tinha. Mais para frente a gente discute isso sobre poder temporal, poder espiritual. Isso aí agora não resolve. Mas é só para ter uma noção do que acontecia. E ele coloca lá uma outra coisa. Povo é quem apoia o governo. Quem não apoia não é povo, é inimigo. Um dos problemas que nós temos no Brasil é que Maquiavel, o pessoal brinca que é livro de cabeceira de grande parte dos nossos políticos, em geral, aí, tudo. Dos três poderes, galera é bem maquiavélica. Então é mais ou menos isso, né? Você me apoia? Não, então você não. Então eu desejo teu mal, eu quero que você se dê mal, tudo fique ruim aí e tudo mais.
Mais ou menos nessa ideia que alguns têm, infelizmente. Mas, em meio a todas essas loucuras, ele apoiar os Médici, que era um bando de gente corrupta e tudo mais, quando ele morre não, antes de morrer, o que é que esse homem pediu? Um padre. E aí ele se confessou, recebeu a Eucaristia e recebeu a unção dos enfermos. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer que ele fez por malandragem, que a gente não sabe, você estava lá para ver. Não. Mas que, diferentemente, hoje em dia, pessoas muito cristãs, muito católicas, muito ditas espiritualizadas, como aconteceu recentemente, eu em contato com um colega, não com a pessoa que ficou doente, mas com outro, que era o irmão dele, né, que já coordenou o grupo de oração, à frente de várias coisas, já participou de comunidade, eu não sei se ainda participa, mas de comunidade de aliança, cujo qual cuida de pessoas viciadas em drogas. O irmão doente, mal pra caramba, risco de vida. Minha pergunta: chamou o padre? Ah, sabe como é? Porque a gente chamou um padre tal e o padre tal não pode vir. Mas meu filho, você tá chamando um padre? É o seu irmão. E esse irmão de sangue é o seu irmão, cara. Né? É o seu irmão de sangue que tá lá morrendo, tá no hospital, o cara quase foi entubado. Você já foi de grupo de oração, já foi disso, já foi daquilo, e você não chamou o padre ainda, e porque não foi esse padre que você chamou, não tinha outro? Ah, veja bem, não. É a coisa mais importante da sua vida, meu amigo. O Maquiavel, que foi um relaxo, no fim da vida, chamou um padre. O padre deu confissão, a extrema unção, ou unção dos enfermos, e Eucaristia. E você, bom participante exemplar, não consegue chamar um padre para dar unção dos enfermos para o seu irmão? Veja, percebem? Era nisso que eu queria chegar. Né? Eu quis dar esse contexto do Maquiavel para você ver o problema social, né, que nós estamos, da falta de temor, ou da compreensão de que talvez estas coisas que a igreja tem, bom, não, a igreja tem o batismo, o crisma, tá, mas a outra tem aquilo lá. Não, não é, meu velho. Esses aí são os meios eficazes que Jesus deixou para nós. Sacramento é a coisa mais importante que tem. Eu rezo em casa. Mas não tem Eucaristia. Eucaristia é o sacramento maior. Não tem Eucaristia lá na sua casa, filho. Acabou. A brincadeira acaba aí. Não, mas não tem problema. Todo mundo casa hoje em dia, Leandro. Tá? Todo mundo casa. Até a igreja considera o casamento civil casamento. Quando a gente lê, vocês vão ver lá. A igreja considera. É válido. Mas não é matrimônio. Sabe por que não é matrimônio? Porque o olhar de quem não casa na igreja não é um olhar vocacional. Casamento é vocação. Igual ordem. Só que igual ordem. E aí as pessoas começam a se declarar. Agora hoje eu sou bispo. E assim vai. É igual ao casamento. Esse é o problema. Então nós perdemos esse temor. E para vocês verem como a coisa é, e para encerrar a aula de hoje, São Paulo foi o maior perseguidor da igreja. Sendo ele o maior perseguidor inicial, viu até a morte de Estevão e aplaudiu aqueles que o apedrejaram, e já estava indo para Damasco
para conseguir uma carta de autorização para fazer uma ferrenha perseguição aos cristãos, tendo aí uma autorização para acabar com tudo. Eis que no meio do caminho, não se sabe se ele estava a cavalo ou não, mas dizem que ele caiu do cavalo, por conta de uma luz muito forte que cegou a sua vista. Ele ficou cego. E de repente ele ouviu uma voz que disse para ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? E ele diz: Eu sou Jesus, aquele a quem você está perseguindo. Agora, voltando ao contexto, Saulo não estava perseguindo Jesus. Primeiro porque Jesus já tinha ressuscitado, já está, né, fisicamente no céu, ainda que a sua presença espiritual está aqui conosco. Carnal na Eucaristia, física, né? Mas, tecnicamente, Saulo não estava perseguindo Jesus. Saulo estava perseguindo os seguidores de Jesus. E por que Jesus falou, me persegues? Porque estava perseguindo a sua igreja. Estava perseguindo os seus. Se estava perseguindo os cristãos, é todos aqueles que são dele. Estava perseguindo a igreja. E logo depois de tudo aquilo, o conhecidíssimo entre os judeus, porque ele era um fariseu de primeira, e entre os cristãos, porque ele era um perseguidor de primeira, se converte. Né? E aí volta a enxergar. E daí, logo depois, ele já sai testemunhando Jesus. E já arrumando uma confusão daquelas com as pessoas que lá estavam. Mas peraí, esse homem estava falando que queria matar os cristãos, agora ele está defendendo. Que negócio é esse? E queriam matá-lo. Diz que os apóstolos pegaram e falaram, vem para cá. Vem, para de falar aí, ó, para que esse testemunho aí, vem aqui. Você não tem idade ainda para ficar testemunhando, não. Né? Esses neoconvertidos só faz confusão. Aí guardaram, Paulo ficou uns 10 anos sumido. Volta. Quando volta, aí sim é o apóstolo Paulo, porque aí o homem já tinha uma autoridade, era chamado de apóstolo porque ele viu o Senhor, né? Não chegou a ver presencialmente, mas teve esse encontro profundíssimo, né? Onde o próprio Jesus falou com ele, né? Interveio. E aí, logo depois, o que acontece? Ele começa a ir pregar para os pagãos e então ocorre uma dúvida. Começam a falar para ele assim, ô Paulo, nós não podemos admitir que estes pagãos sejam admitidos na igreja sem circuncisão. Circuncisão era uma coisa que se fazia entre os judeus. É algo parecido com, né, vocês que tem mães tem mãe de menina aí, mas mães de meninos, ou se é irmã e tal, depois procure lá. É uma coisa parecida com a cirurgia de fimose, mas ela tem um caráter espiritual. Então tem que fazer circuncisão. Que negócio é esse aí? E aí começou aquela discussão. Tem que fazer, não tem que fazer? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Paulo avisa os apóstolos, aqueles que estavam responsáveis pela igreja, se reuniram, isso está em Atos dos Apóstolos 15, e lá em Jerusalém se reúnem com Pedro e os outros. Então, quer dizer, olha a hierarquia aí novamente. Para decidir uma dúvida que gerou um conflito de ideias dentro da igreja. Olha a hierarquia, olha a forma de decidir, olha um concílio aí. Não é um concílio, a gente até brinca, a gente fala que é o concílio de Jerusalém. Não brinca, né? A gente fala de modo técnico que é o concílio de Jerusalém, que seria, aspas, o primeiro concílio. De certo modo porque a igreja se reuniu para definir uma questão pastoral, né? E definiu que não é necessário e fez uma carta oficial, que também está narrada lá, explicando a todo o povo de Deus que não é necessário fazer circuncisão e que a única coisa que eles devem tomar cuidado é de não ficar
se alimentando de carnes imoladas aos ídolos, quer dizer, aquela carne que já passou, né, que foi utilizada para oferenda a ídolos, não deve ser consumida, né? Mas que não há problema nenhum, não é circuncidado, não é necessário, isso não é da nossa tradição, nós não vamos seguir isso. Veja, houve uma definição do que é para fazer, houve uma hierarquia. Paulo não resolveu sozinho, Paulo foi lá perguntar para Pedro, e eles sentaram juntos e vamos decidir aqui. Pedro vai lá e bate o martelo no final, depois que todo mundo já falou, discutiu, pá, é isso, acabou. O Papa falou, né, Roma locuta causa finita. Então veja, essas coisas foram se desenvolvendo. É daí que vai surgir os concílios, os sínodos, as determinações, os dogmas. Quer dizer, nós precisamos crer nisso, porque isso aqui vai nos dar força de fé para que nós possamos crer no Deus verdadeiro. Isto aqui nós devemos evitar. Isto é bom, isto não é bom. Né? Agora o padre vai usar a roupa assim, vai colocar. Isso aí são desenvolvimentos orgânicos que a igreja foi adquirindo e desenvolvendo com o tempo. Então, nem tudo, como eu disse, é dogmático, mas grande parte é de fé, né? E merece. Por isso que, graças a Deus também, por conta do que nós mencionamos até agora, que nós temos a Bíblia Sagrada conosco, que foi mantida primeiro nessas definições, primeiro do sínodo lá em 330, que eu falei para vocês, né? Depois a tradução de São Jerônimo, a pedido do Papa Dámaso, que inclusive quem fez esse sínodo, quem pediu primeiro foi o Papa Dámaso, mas que depois outros concílios confirmaram o cânon bíblico que nós temos, inclusive o Trento, inclusive o Vaticano II, confirmando que estes são os livros sagrados que nós lemos desde sempre. E a continuidade dos papas. Se vocês olharem historicamente, um professor de história ou qualquer lugar, vocês encontram a lista dos papas. Vai estar Pedro, Cleto, Lino, Clemente, e vai-se embora até chegar no Papa Francisco. Então você vai olhar lá do 100º, 60º, acho que é o 8º ou é 4º? Eu sempre confundo se é o 8º ou o 4º. Mas está lá. Então é Papa Francisco, você vai indo para trás, você chega em Pedro. Isso é historicamente comprovado. Sempre teve Papa. Não era chamado de Papa. Não, era chamado de Bispo de Roma. E sempre se percebeu que o Bispo de Roma, por que em Roma? Porque foi onde Pedro e Paulo foram martirizados por Jesus. E Pedro tinha a autoridade das chaves, e esta autoridade permaneceu em Pedro. E por isso que a gente é romano, por causa de Pedro, porque Pedro virou o bispo de Roma. Então por isso que virou Igreja Católica Apostólica, porque descende dos apóstolos, e o que nos confirma, além do testemunho dos apóstolos, é a continuidade dos papas, e romana por isso. Mas a gente ainda precisa falar de Igreja Una, Santa e Apostólica, a gente já falou. Mas a gente precisa completar essa questão de Igreja Una e Santa. Como nós já falamos da comunhão dos santos, de um certo modo, na semana que vem a gente completa isso e vamos para a continuidade, né, que seria a remissão dos pecados, que é uma autoridade dada por Jesus, a remissão, né, a ressurreição da carne, que é um revisar do juízo final, do que vai acontecer, e a vida eterna, que aí a gente completa sobre o céu, né, sobre a questão da salvação, e aí falaremos sobre aquela dúvida que muita gente tem. Tá bom, Leandro, você mostrou toda a autoridade da igreja, ok, Jesus é realmente o fundador da Igreja Católica, historicamente e tudo mais, mas e quem não é católico se salva? Se a própria igreja diz que fora da barca não há salvação, como é que uma pessoa fora pode se salvar? Existe um jeito, né? É claro que a gente não pode deixar de pregar a verdade,
sempre, porque isto é uma missão que Jesus mesmo nos mandou, mas existem formas dessas pessoas se salvarem, sim, mas elas são perigosas, mais arriscadas do que a nossa. A nossa, eu diria, eu diria que é um esporte radical. A deles não, a deles é quase um perigo realmente iminente. Mas que vergonha para nós, que temos toda a possibilidade e não aceitarmos. É o medo de Paulo, né? O medo de Paulo, qual era o medo de Paulo? Tendo eu pregado o evangelho a todas as pessoas, vê-las se salvarem e eu me perder. Então ele falando assim, o maior problema é a gente, católico aqui, se perder e depois os outros se salvar. E você vai ficar com a cara de tacho lá, vendo todo mundo fazendo a festa e você triste, né? Na tristeza profunda. Bom, era isso para hoje. Agradeço que vocês ficaram um pouquinho mais. Na semana que vem a gente completa o creio. E eu vou mandar para vocês uma pergunta, tá? É uma pergunta, uma dúvida que eu tenho, porque já tem vídeos sobre sacramento no canal. Aí eu vou perguntar lá, aí vocês respondem, a gente vê. Eu vou fazer conforme a resposta de vocês. Tá bom?